Olá, pessoas fiéis e leais, tudo bem com vocês? Meu nome é Samara, sou estudante de História e apaixonada pela maior parte das ciências sociais e tudo que envolve a área de humanas. Porque eu nasci uma pessoa de humanas, não tem como mudar isso, pai, me perdoe. Eu gosto também, inclusive vamos ter alguns vídeos aqui sobre experiências, ciências, porque a gente ama ver uma coisa explodindo, não é não? Pra começar hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito. Inclusive é um tema que teve um boom assim, ó, gigantesco nas redes vizinhas. Você que é fã de mitologia grega, você que gosta de musical tanto quanto eu, provavelmente suas redes sociais também estão cheias com isso. O nosso maravilhoso Jorge Rivera Herranz criou um musical chamado Epic, que conta uma narrativa muito interessante sobre a Odisseia. Claro que ele tomou várias liberdades para escrever esse musical, para escrever, dirigir, roteirizar, produzir, cantar esse musical, que a gente sabe que ele faz tudo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Odisseia em si e no final eu vou contar mais um pouquinho sobre o musical porque eu fiquei muito apaixonada por ele. Tudo isso logo depois da vinheta. A Odisseia, ela é um livro escrito por Homero. E a gente não pode falar sobre a Odisseia sem falar de Homero, né? Você que é um estudante aí do Enem, entendeu? Faz concurso público, tá tentando um cursinho, alguma coisa assim, você já devia saber quem é Homero. Já devia saber o que é a Odisseia. Mas se você não sabe, não tem problema. Eu tô aqui pra te ajudar. Entendeu? Uma mão lava a outra, tá tudo certo. Ele não escreveu só a Odisseia, ele também escreveu a Ilíada. São dois poemas importantíssimos para você que é das ciências sociais, que gosta de história, que vai fazer algum curso, vai fazer concurso público, vai fazer o Enem. É extremamente importante porque sempre cai alguma coisa dos dois. A questão é que a gente não sabe muita coisa sobre Homero, quem ele era. Inclusive, muitos historiadores acreditam que Homero é um pseudônimo para vários escritores que decidiram juntos escrever uma, ou no caso duas obras que são poemas, dois poemas muito importantes. O ponto é, a Odisseia e a Ilíada são obras primas, então, independente se eram várias pessoas ou não, Homero, um beijo pra você. Agora sim a gente vai poder conversar sobre o homem mais fiel da história, o único homem que presta na mitologia grega. Eu acho que ele perde só pra Hades, mas isso a gente pode conversar mais tarde depois. A Odisseia, ela conta a história não só de Odisseu, que é o personagem principal dessa história. Ele é o rei de Ítaca, inclusive Ítaca é uma ilha na Grécia, ela existe até hoje. O castelo de Odisseu, as ruínas dele ainda estão lá, então é possível você ir visitar esse lugar. Então Odisseu não é só mais um personagem nos vários poemas escritos aí pelo universo, ele foi uma pessoa real. Odisseu, ele lutou na Guerra de Troia, mas isso eu não vou contar pra vocês muita coisa, porque a Guerra de Troia vai ser um outro vídeo que eu vou fazer. Entendeu? Vai ser um outro rolê aqui que a gente vai conversar depois. O poema em si, ele começa com o filho de Odisseu, não com Odisseu propriamente dito. Então, eu vou fazer um resuminho mais ou menos sobre a história, para o vídeo não ficar muito longo, porque eu sei que as pessoas não gostam mais de coisa muito longa, então vai ser um resumo para você que precisa entender um pouquinho mais sobre a Odisseia, sobre Odisseu e sobre essa história e todos os personagens mitológicos que aparecem nessa confusão que o coitado do Odisseu enfrenta. A verdade é que Odisseu passou 20 anos tentando voltar pra casa depois da Guerra de Troia. Sabe o que é 20 anos? São 20 anos só se ferrando, tentando voltar pra casa. Enquanto ele tava se ferrando no mar, tentando voltar pra casa, na casa dele, propriamente dita, a esposa dele e o filho dele estavam tendo que conviver com uma turma de pretendentes que fez acampamento na casa dele. Como a mulher dele era uma rainha, né? Ela, tinha que casar de novo. Por mais que ela já tivesse um filho
no livro, na poesia em si, ele mostra como se fosse uma obrigação. Ela era obrigada a casar novamente. Como Odisseu sumiu no mar, como já tinham passado mais de 20 anos, ele já estava sendo dado como morto pelas pessoas. Mas a Penélope, que é a esposa de Odisseu, acreditava até o último fio de cabelo dela que Odisseu ainda estava vivo. Então, ela falou para os pretendentes que assim que ela terminasse a tapeçaria, que era uma tradição que eles faziam para quando alguém morria, era fazer uma tapeçaria para essa pessoa. Quando ela terminasse essa tapeçaria, ela ia escolher um deles para ser o marido dela. Só que Penélope era pilantra, ela era malandrinha. Então ela pegava essa tapeçaria, ela fazia durante o dia a tapeçaria, e à noite, minha filha, ela destruía tudo que ela fez para ela poder começar de novo no dia seguinte. Então toda vez que perguntavam para ela, e aí, a tapeçaria já tá pronta? Ela falava, ainda não consegui terminar a tapeçaria. Você acredita numa coisa dessa? Que não tá pronta ainda? Mas assim que estiver pronta, eu vou escolher uma, eu prometo. Era isso que ela falava pra todo mundo, só que ela tava ali 20 anos esperando o marido dela voltar. Ela tava tão confiante de que o marido dela ainda estava vivo, que ela não só fazia isso, como ela também consultava diversos adivinhos pra tentar descobrir onde o marido dela tava, onde o Odisseu tava. É claro que ela não conseguiu muita coisa com esses adivinhos, ela só tinha aquela sensação de que o marido dela estava em algum lugar e que ele ia retornar em algum momento. E ela estava certíssima. No início do livro também, ele mostra um pouquinho sobre o filho de Odisseu. E aí eu vou ter que ler o nome dele porque é um nome muito difícil. É o Telêmaco. Esse é o nome do filho dele, Telêmaco. Então ele recebe ajuda da deusa Atena para tentar descobrir aonde seu pai estava. Então ela dá algumas dicas, alguns encaminhamentos para ele encontrar antigos companheiros de guerra do seu pai, né, no caso de Odisseu, para ele tentar achar o pai dele, para ele trazer para casa e dispensar aquele monte de macho esquisito que estava dentro da sua casa. E o que o Telêmaco acaba descobrindo é a viagem absurda que o pai dele acabou fazendo durante os 20 anos. E aí eu vou contar um pouquinho, mas em partes, porque, meu amor, o homem sofreu pra conseguir voltar pra casa. Esse homem sofreu. A primeira coisa que Odisseu fez foi... Me embolei toda de novo. Aí eu vou falar pra vocês, em pedaços, como foi a aventura de Odisseu. Porque o cara sofreu tanto pra conseguir ir embora pra casa. Meus amores, aquele homem ali, ó, ele lutou pra conseguir encontrar a mulher e o filho dele de novo. O primeiro desafio foi o Ciclope Polifemo. O Ciclope Polifemo, ele foi o primeiro adversário de Odisseu depois da Guerra de Troia, onde ele e os homens dele acabaram cegando esse Ciclope, que por acaso era filho de Poseidon, o que também não ajudou muito Odisseu no caminho dele, né? Poseidon, ele fez de tudo para dificultar a vida de Odisseu no mar. Mas, na hora de ir embora, Odisseu tinha um ego, entendeu? Do tamanho da estátua de Zeus, aquela lá que foi destruída, a gente só tem relatos sobre ela. Então, essa estátua aí. Acabou contando o nome dele. E ele pediu pro papaizinho dele que não deixasse nunca que Odisseu encontrasse o caminho para casa. E olha, Poseidon não facilitou, tá? Depois de conseguir fugir da ilha de Polifemo, Odisseu passou por várias outras provações, incluindo a ilha da deusa Circe, que transformou uma boa parte da sua tripulação em porcos. Ela ia devorar esses porcos, vocês não têm noção da maluquice que essa mulher era. E Odisseu só conseguiu salvar eles com a ajuda de Hermes, o deus maravilhoso, que no musical tá desse jeitinho aqui. Incrível, uma vibe 100% anos 80, por mais que isso ainda nem existisse. A questão é, ok, vocês vão me dizer que ele dormiu com a Circe, com a feiticeira, a deusa feiticeira. É verdade, ele teve que dormir com ela, mas por quê? Não se podia negar para um deus. Inclusive, um deus que tinha a sua tripulação como porcos. Era a única forma dele conseguir salvar a sua tripulação, salvar os seus amigos de não serem devorados. Então ele aceitou dormir com ela,
para que ela libertasse os seus colegas. Ele teve que passar pelo submundo, literalmente pelo submundo, onde ele conversou com um adivinho, um famoso adivinho, e encontrou até a mãe dele, que tinha morrido de coração partido, esperando ele voltar. Tudo isso antes dele conseguir chegar na ilha de Calipso, que, meu amor, foi realmente o problema. Na ilha de Ogígia, Odisseu foi mantido como prisioneiro, não só por Calipso, a ninfa que mora nessa ilha, mas também pelas tempestades que Poseidon colocou em volta da ilha para ele não conseguir sair dali de jeito nenhum. Afinal, ele estava pegando as dores do filho dele, que tinha ficado cego, né? Vamos combinar. Calipso não queria deixar ele embora de jeito nenhum. Mas nosso Odisseu, o homem mais fiel do universo, só queria voltar para casa dele, entendeu? Ele ia todos os dias pra praia e chorava com saudade da esposa e do filho. E ele ficou lá por 7 anos, nessa tortura, nessa loucura. Até que os deuses, com pena dele, mandaram Hermes exigir que Calipso libertasse eles. Tipo, Hermes literalmente chegou lá e falou: minha querida, ele não está afim de você. Deixa o homem ir embora. E enfim, Odisseu conseguiu chegar em casa. Mas ele não conseguiu chegar e tomar um banho e dar um beijo na mulher, entendeu? Não conseguiu fazer isso. Porque na casa dele, como eu falei lá no começo, tinha um bando de macho. Todo mundo achando que ele tinha morrido. E que a mulher dele já estava demorando muito para escolher um marido. Ele se reencontrou com o seu filho, com a ajuda de Atena, que era uma deusa que estava guiando os dois. Ela estava ajudando os dois. E juntos, pai e filho, montaram um plano para matar todos os pretendentes que estavam fazendo da casa de Odisseu um bordel e um bar. Que é só para isso que eles iam lá. Eles iam lá, ficavam o dia inteiro bebendo, comendo, enchendo o saco do coitado do filho do Odisseu, que eu não consigo pronunciar o nome, da Penélope, que é a esposa do Odisseu, e depois iam embora para casa e voltavam no dia seguinte logo cedo. Então esse era o dia de todos eles. Então essa era a rotina que eles tinham. Então o Telêmaco, deixa eu ver o nome dele certo, e o Odisseu bolaram um plano juntos para eles conseguirem acabar de vez com essa palhaçada. Odisseu chega lá, fingindo simplicidade, entendeu? Se fingindo de bobo, de mendigo, inclusive, ele se fez de mendigo. E a esposa dele, como ela estava sendo muito pressionada e o filho dela já tinha atingido a maioridade, ela falou: tudo bem, quem conseguir atravessar 7 machados, e aqui o machado ele tem um furinho, eu vou botar aqui uma foto, tem um furinho, quem conseguir atravessar o furinho de 7 machados com o arco e a flecha do meu marido, vai ser o próximo rei de Ítaca. Então ela deu esse desafio para os pretendentes. A maioria desistiu antes mesmo de começar, porque eles perceberam que tinha alguma merda rolando. Mas aqueles que tentaram não conseguiram nem puxar o arco, porque ele era um arco muito duro e só o Odisseu conseguia manejar o próprio arco. Acontece que o filho dela, como ele já sabia de todo o plano, o filho da Penélope, ele pediu pra ela ir pro quarto, que ele mesmo ia cuidar daquilo e tava tudo certo. E depois eles conversavam. Então ele trancou a mãe dele num quarto. E o Odisseu, que não era besta nem nada, pegou o arco dele e mostrou pra aquele bando de machos como é que se fazia. Os caras não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo e acharam uma falta de respeito. Mas aí, meu amor, foi que o plano começou. Eles trancaram todas as portas do castelo, fecharam todas as janelas e ficou um breu o lugar. Odisseu, com a ajuda do seu filho, trancaram o lugar onde aqueles homens, aquele bando de macho chato, tinha colocado suas armas. Então eles estavam indefesos, no escuro, e com Odisseu, que tinha literalmente construído o seu castelo, buscando um por um, tal qual o Batman naquele jogo Arkham, naquele jogo antiguinho, matando um por um. Ele e o filho dele fizeram a maior lambança de sangue, foi uma matança geral. E só depois de toda a confusão, Odisseu foi até a mulher e provou pra ela quem ele era.
Se você gosta de romances como a Penélope e o Odisseu, sabe do que você também vai gostar? Sabe do quê? Esse aqui, ó, A Bruxa. A Bruxa é o meu livro, fui eu que escrevi, tá aqui, ó. Lindo e maravilhoso. Ele tá só R$45. Quem quiser pode me chamar. Seja no Instagram, que vai estar aparecendo aqui, minhas redes sociais, no TikTok, pode. Onde você quiser, me chame. Pra poder comprar, ele não vai só esse livro maravilhoso, que é curtinho, tá, gente? Dá pra ler num dia só. Não vai só esse livro maravilhoso, vai algumas outras coisinhas junto também. Mas aí eu não vou contar nada pra ninguém, porque é surpresa. Então, se você quer saber, quer conhecer mais um pouquinho sobre o romance da nossa bruxinha com o Adam, eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos onde você pode entrar em contato comigo. E é isso. Vamos continuar pro vídeo. E assim a gente termina a história de Odisseu. O homem que enfrentou deuses, monstros, sereias, um mar de problemas para conseguir chegar para sua família. Aí agora a gente pode começar a conversar sobre o musical maravilhoso que o Jorge deu pra gente. Epic, ela reimagina a Odisseia. Ele tomou muitas liberdades, reimaginando muitos momentos, criando outros momentos também. Mas, gente, não mudaria absolutamente nada desse musical. As músicas são modernas, criativas, cada música ela tem um tema diferente, então não fica chato, não fica aquele tipo de musical cansativo, porque a cada música ele se renova. O musical ele é completamente cantado, então não tem nada falado, é só música. São 40 músicas dividido em 2 atos até o momento, com 9 sagas. Cada uma corresponde a um episódio, né? Ou alguns episódios da Odisseia. Eu vou pegar minha cola aqui porque de cor eu não vou saber contar, entendeu? No primeiro ato, que já tá completo, a gente tem a saga Troy, Ciclopes, Ocean, Circe e Underworld, que cobrem os momentos do cavalo de Troia até quando ele vai ao submundo. Então é do começo até o meio ali da história da Odisseia. O segundo ato, que ainda está em andamento, abrange a saga Thunder, Wisdom, Vengeance e Ítaca, que explora o retorno de Odisseu e todos os desafios que ele teve no meio termo ali para conseguir voltar para casa. Cada saga, né, representa uma combinação de drama, de humor. Cada música ela tem um estilo diferente, como eu já falei. Então o musical ele é super leve. Todo mundo que gosta de musical, eu recomendo muito vocês escutar. Se você é do tipo visual, tem tanto tipo de vídeo que é aqueles desenhados, né, de animação no YouTube. Eu vou colocar aqui os meus favoritos aqui embaixo, que eu já assisti tantos e são muito bons. Assim você consegue ter visualmente o que aconteceu com o Odisseu da forma reimaginada pelo Jorge, que é muito mais divertido. Combinar que a gente gosta muito mais das coisas cantadas. Pra quem gosta de assistir, a gente também tem um filme antigão. Quem não gosta de musical, quem gosta de ver uma coisa mais normal, eu recomendo super você assistir o filme A Odisseia. Ele é um filme bem antigo. O CG é muito ruim, tá? Mas tenha paciência. Tenha em mente que é o que eles tinham disponível na época pra conseguir fazer. Então, eu vou colocar aqui embaixo aonde eu encontrei esse filme, porque eu não lembro de cabeça, pra vocês conseguirem assistir também. E se você quer paz, você já sabe, né? Você pode deixar um like nesse vídeo, pode se inscrever no canal, ativar o sininho, você faz o que você quiser e o que for mais fácil pra você, não tem problema. Mas compartilha com aquele seu amigo que não entende nada de história pra dar uma luz pra eles. Às vezes, um pouquinho de conhecimento pode te deixar um diálogo mais legal, né? Nas conversas. Às vezes até pra impressionar aquela garota que você sabe que gosta de história. Esse é um dos primeiros vídeos de história que vai ter aqui no canal. A gente vai ter muitos outros. O próximo também eu já vou estar gravando logo pra poder lançar no próximo sábado. Todo sábado a gente vai ter lançamento de vídeo. Então fiquem ligados aí, porque a gente vai ter muito conteúdo, muita coisa, muita curiosidade, muita história pra vir aí pela frente. Então, um beijo pra vocês e até a próxima.